Palestra, O Desejo Primordial. Neville Goddard. 24 de outubro de 1966. O assunto desta noite é o desejo primal. Estou tão emocionado que você está aqui esta noite. Ouça com atenção o que vou dizer a você sobre esse desejo primordial. No primeiro capítulo de Gênesis, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse é o desejo primordial. E Shakespeare disse: foi-nos ensinado desde o estado primordial que aquele que é, foi desejado até que existisse. Este é o assunto desta noite. Estamos fazendo uma imagem. Paulo nos diz em sua carta aos Colossenses, Cristo, a imagem do Deus invisível, e em sua carta aos Coríntios ele fala de Cristo como a semelhança de Deus, completando o desejo primordial. Então Paulo continua dizendo: meus filhinhos, estou de novo em trabalho de parto, até que Cristo seja formado em vocês. A imagem e semelhança de Deus deve ser formada em você, pois Deus é invisível. Você nunca saberá quem você é até que o Filho de Deus o identifique como seu Pai, e ele não pode identificar o que é invisível, ele deve ver o rosto de seu Pai. Então, quando a imagem é formada, em você, o Filho único de Deus aparece e te chama de Pai. Agora, deixe-me compartilhar com você uma carta que me foi dada há alguns dias por um querido amigo meu. Ouça com atenção, pois o sonho está repleto de simbolismo. Eu o trarei das Escrituras. Este é o sonho dele. A guerra estava acontecendo e eu me vi em uma casa de fazenda em ruínas em algum lugar da Europa. Pela janela pude ver um enorme penhasco coberto de minas de onde saíam as balas dos canhões. Eles estavam atirando em mim e eu neles. Eles pretendiam me matar e eu pretendia matá-los. Então fui para a sala da frente e lá, para minha surpresa, estavam todos os soldados do meu esquadrão prontos para sair pela porta da frente. Eu mencionei que eles seriam fuzilados, mas eles me disseram que o inimigo havia partido. Então eu disse: meu Deus, eu atirei em todos eles? Ao passarem pela porta, eles foram transformados e fundidos em um único ser que era você, e você me levou para os fundos da casa. Então vi que o penhasco cheio de minas havia desaparecido e em seu lugar havia um enorme campo de trigo sendo colhido por homens e mulheres. Já havia uma montanha de trigo à minha direita. Então perguntei: o que eles estão fazendo? E você respondeu: eles estão fazendo a mesma coisa hoje que fizeram no ano passado. Sentindo um lapso de memória, perguntei: e há quanto tempo estou aqui? E você respondeu: e 2 anos. Nisso, senti simbolismo, então perguntei: eu aprendi alguma coisa? E balançando a cabeça você disse: sim, você aprendeu a se mover e desapareceu. Então voltei para a casa que agora se transformou em um palácio e fui conduzido aos meus aposentos. É-nos dito no livro de Números: Deus fala ao homem por meio de sonhos. Eu lhes digo: vocês não estão aqui por acaso, nenhum de vocês, pois esta noite os conduzirei à realização daquele desejo primordial. Façamos o homem à nossa imagem. Vou levá-lo a obter domínio sobre tudo no mundo, coisas na terra, abaixo da terra, debaixo d'água, abaixo da água, nos céus e além. O poder infinito é seu depois que a imagem do Deus invisível é formada em você, pois não há nada além de Deus. Agora, ele estava lá há 2 anos. 2 é conflito, é energia. O muro de hostilidade deve ser derrubado entre Deus e sua emanação para que eles possam se tornar um, pois Deus se apega à sua emanação, sua esposa, até que o sono da morte passe e o muro de hostilidade desapareça. O número 2 é o importante. Não são 2 anos de 365 dias por ano, mas conflito, e enquanto durou ele teve inimigos, todos dentro dele. Então a parede é derrubada e ele vai para a sala da frente para ver todos os soldados que formavam seu esquadrão se transformarem em mim. Então eu o levei para os fundos da casa. O capítulo 10 de João conta a história da porta. Nela ele diz:
Eu sou a porta. Aqueles que vêm através de qualquer outra maneira são ladrões e salteadores. Não há outro caminho, nenhuma outra porta senão aquela que vos contei por experiência. Ouça com atenção o meu testemunho, pois é a única maneira de entrar. Minhas ovelhas ouvem minha voz e me conhecem. Ele me conheceu quando seus soldados se transformaram em mim. Ele ouviu minha voz e me fez perguntas, sabendo que eu poderia respondê-las. Eu sou a porta e conduzirei você a uma vida abundante. Quando o conflito terminar, eu, que estou falando com você de dentro, chamarei minhas ovelhas pelo nome e o levarei a uma vida mais abundante. Agora a colheita está em andamento e uma montanha de trigo foi colhida. Blake disse. Grandes coisas acontecem quando homens e montanhas se encontram, e a única montanha que Blake escalou foi a montanha de seu próprio crânio. O que você está fazendo agora? A mesma coisa que eles fizeram desta vez no ano passado. Isso continua para todo o sempre até que a parede seja derrubada e a divisão entre você e aquele que está formando você à sua imagem não exista mais. Tendo formado você à sua imagem, então seu filho pode vê-lo, pois olhar para a face de Cristo é ver Deus, pois Cristo é a imagem do Deus invisível. Deus, sendo invisível, não pode ser visto a menos que sua imagem seja formada. E seu filho não pode encontrá-lo a menos que tenha uma imagem, um rosto e uma forma. Devemos fazer o homem à nossa imagem para que possamos ser vistos por nosso Filho. Jesus, o Deus invisível, está formando Cristo à sua imagem para que Jesus, que é o Senhor Deus Jeová, possa ser visto por seu Filho. Essa imagem está sendo formada em você. Quando meu amigo entrou pela porta, o pastor o conduziu a campos maduros com a colheita, bem como a uma montanha de trigo colhido. Levou muito, muito tempo para colher tanto, mas tudo foi feito no conflito. Ele se perguntou o que eles estavam fazendo, pois sabia que a guerra ainda estava acontecendo. Ele podia ouvir as armas pesadas à distância, mas elas pareciam muito distantes. Então ele fez 3 perguntas e as respostas foram bem simples. O que eles estão fazendo? A mesma coisa que eles fizeram no ano passado. Sentindo amnésia, ele disse: E há quanto tempo estou aqui? 2 anos. Aprendi alguma coisa? Sim, você aprendeu a se mover. O primeiro ato criativo na Bíblia, Deus moveu-se sobre a face da água. Estamos aqui para aprender agora a passar de um estado para outro, de um estado de conflito para um estado de desejo realizado. Deus se moveu e então proclamou: E haja luz. Tudo existe, mas deve ser iluminado por dentro, pois eu sou a luz. Imite seu Pai Celestial e aprenda a arte de se mover. Aprenda como passar de um estado de guerra para um estado de paz. Então descanse nele dizendo: Deixe estar e observe-o surgir. Quando ele perguntou: E aprendi alguma coisa? Eu balancei a cabeça e disse: E sim, você aprendeu a se mover e disciplinar. Disciplina é simplesmente tornar-se discriminador. Não importa qual seja o seu desejo, é apenas um estado. Quando você aprende a se mover, pode entrar em qualquer estado e dizer: E deixe estar, e o estado se tornará luminoso, isso se tornará real em seu mundo. Não posso descrever minha emoção ao receber a carta dele, porque sei quem eu sou. Sei que fui enviado para liderar minhas ovelhas e conheço todas elas pelo nome. Eles me conhecem e não seguirão nenhum outro pastor, como nos foi dito no capítulo 10 de João. Na mesma carta, meu amigo disse: Esta manhã sonhei que estava deitado na minha cama, quando senti o topo da minha cabeça, o lado esquerdo estava normal, mas o lado direito estava pelo menos 1 polegada mais alto. Então me lembrei que meu crânio havia sido partido. Chamando minha esposa, eu disse: Agora sei por que tenho me sentido assim. Eu quebrei meu crânio. Enquanto me perguntava quanto tempo ficaria no hospital, acordei. Em seguida, acrescentou: E nunca me senti tão em paz. Começou no momento em que senti o crânio rachado. É uma peculiar inversão de sentimento.
Em vez de ser um homem de sentido tridimensional, usando um poder de quarta dimensão, agora estou identificado com um poder de quarta dimensão usando um homem de sentido tridimensional como um instrumento. Eu sei que Blake expressou isso de maneira mais bonita, mas, afinal, parece-me que você não pode dizer que, com o tempo, para eclodir maduro, ele quebrou o crânio. Se você não está familiarizado com Blake, em seu Gates of Paradise ele diz, por fim, para eclodir maduro, ele quebra a casca. A casca é o crânio. Mas, como os irmãos despertos, meu amigo sempre termina suas cartas com uma nota bem-humorada. Sempre que os irmãos, este corpo infinito de homens despertos, falam comigo, eles são sempre bem-humorados. Algumas semanas atrás, meu editor sugeriu pegar vários dos meus livros de capa dura e colocá-los em um livro de capa mole. Eu concordei e decidi escrever um último capítulo para ser incorporado ao novo livro. Enquanto refletia sobre isso, esta noite, eu era com os irmãos, os Elohim, e eles disseram, com humor, mas de uma maneira muito séria, e vai escrever seu papel concentrado condensado. Eles disseram isso no mesmo tom íntimo e brincalhão que meus irmãos terrenos usam quando falam de qualquer coisa que eu faça. Então, terminei cerca de 6.000 palavras e chamei de ressurreição, uma confissão de fé em termos de experiência. Nela eu, como quem me falava, relatava minhas próprias experiências. Então, no início da manhã de domingo, encontrei-me explicando a palavra de Deus, não de uma plataforma, mas de maneira mais íntima, quando tive a oportunidade de olhar para o meu relógio. Não estava no meu braço, mas em uma mesa. É o mesmo relógio que estou usando agora, pois o reconheci e marcava 4h10. Continuei falando por pelo menos 1 hora e quando olhei novamente o relógio ainda marcava 4h10. Decidindo que o relógio deveria ter parado, caí em um sono mais profundo e acordei esta manhã em minha cama. Naquela experiência, Deus falou comigo por meio de um sonho. E o que se destacou naquela experiência não foi o que eu lhes disse, mas 4h10. Agora, na língua hebraica, cada letra tem um valor numérico e também um valor simbólico. A quarta letra é a Daletia com o valor simbólico de uma porta. A 10ª letra é Iod e seu valor simbólico é a mão criativa de Deus, a mão do diretor, a mão do Criador. É a primeira letra do nome sagrado de Yod-Rev-A-V-R, que se pronuncia Jeová, que é Jesus. Nesta visão é a última vigília, são 4h10 da manhã. O Salmo 90 nos diz: 1000 anos aos teus olhos são como uma vigília noturna. Há 6 relógios para um dia de 24 horas. A partir das 6 horas da manhã, um relógio vai até as 10, depois 10 para as 2 e 2 para as 6, e se repete durante a noite. Eu sabia que era de manhã por causa da atmosfera e da escuridão. Este foi meu último relógio. Eram 4h10 e eu havia chegado ao ponto de ser a porta e a mão criadora de Deus. Não pode demorar muito até que minha roupa seja removida permanentemente. Então me juntarei àqueles que agora, com humor, me dizem: vai escrever seu artigo condensado e concentrado. E eu me juntarei a esse mesmo corpo que contempla a morte, que é este mundo. Você é informado nas obras de Blake. Eu contemplo as visões de meu sono mortal de 6.000 anos dançando em volta de minhas saias como uma serpente de pedras preciosas e ouro. Eu sei que sou eu mesmo, ó meu divino Criador e Redentor. Se 1000 anos são uma vigília à noite e há 6 vigílias em um dia de 24 horas, uma vigília é 1000 anos. E se esta fosse a primeira vigília do dia não seria a porta, mas é a minha última vigília, são 4h10 da manhã. Agora estou desempenhando o papel do poder criativo e da sabedoria de Deus, pois devo trazer aqueles que Ele me deu para uma vida abundante. Eles virão um a um. Chamados pelo nome, eles serão trazidos para o rebanho. Trazido de um conflito de confusão para um campo de colheita dourada. Todos entrarão por aquela porta, pois não há outra porta.
O desejo primordial, façamos o homem à nossa imagem, está simplesmente formando, no homem, uma autoiluminação. Meus filhinhos, pelos quais de novo estou de parto, até que Cristo seja formado em vós. Deve ser formado. E ele ficará em trabalho de parto até que todos os que lhe foram dados saiam com a imagem completa e perfeita. Então ele os trará através da porta para uma vida abundante. O sonho do meu amigo revelou um fato importante, que ele havia aprendido a se movimentar. Se, durante o conflito, o homem pudesse apenas se mover, o conflito deixaria de existir. O primeiro ato criativo de Deus foi mover-se sobre a face da água e deixá-la estar. Sabendo que ilumina e revela o estado em que se colocou, Deus move-se sobre a face da água. Se, esta noite, você tem um desejo, pode ser seu se aprender a se mover. Ao longo dos anos, tenho tentado mostrar a você como se mover, trazendo à sua mente uma cena que implicaria que você está onde deseja estar. Se você já estivesse lá, você veria o mundo de forma diferente? Se não, então você não se moveu. O movimento pode ser detectado apenas por uma mudança de posição em relação a outro estado. Se você se move na velocidade da luz e tudo se move com você, você não se moveu. Mas se você deixá-lo estar e se mover em relação a ele, ao olhar, poderá ver uma mudança na posição em relação a ele e saber que se moveu. Comece aqui, neste auditório. Olhe para as fotos nas paredes, o palestrante e o público ao seu redor. Então sinta que está se movendo para o fundo da sala e verá tudo de um ângulo diferente. Agora, seus amigos conhecem suas fraquezas e limitações. Você compartilha seus medos com eles e eles compartilham suas dúvidas com você. O desejo de se mover e o próprio movimento é um movimento interior. Usando o mesmo quadro de referência, mova-se interiormente. Vendo-os de maneira diferente e permitindo que eles o vejam, não como eles o viam anteriormente, mas como você gostaria que eles o vissem. Se forem amigos, eles se alegrarão e, se não forem, mostrarão inveja. O que quer que sejam em relação a você, eles irão expressar. Eles são seu quadro fixo de referência e confirmação de seu movimento. Agora, existem estados infinitos neste mundo, e o homem se move de um estado para outro, consciente ou inconscientemente. Ele cai neles consciente ou inconscientemente, mas independentemente disso, ele deve colher o fruto do estado em que entrou. Essa é a lei. Meu amigo teve uma experiência fantástica. Tudo começou com um conflito, mas quando acabou, ele atravessou a única porta enquanto seu esquadrão se tornava um homem, alguém que ele não podia ver durante o conflito. Conduzido para as traseiras da casa, descobre tudo transformado num campo infinito de trigo na colheita porque formou a imagem. Agora, em vez de ver conflito, ele vê apenas trigo maduro, cozido em um brilho dourado. Ele aprendeu a se movimentar e eu peço a vocês aqui, esta noite, que façam o mesmo. O movimento não é difícil, mas não vá de um lugar para outro. Qualquer que seja a casa, estado de consciência, para a qual você vá, ali permaneça até que eu chegue. Se você souber se mover e permanecer fiel a esse movimento, seu mundo o refletirá e nenhum poder no mundo poderá detê-lo. Você fica livre aprendendo a se mover e, ao mesmo tempo, aprenderá a ter disciplina. Agora vamos entrar no silêncio. Perguntas do público. Neville, 2 sempre significa conflito? Resposta de Neville. Dizem-lhe nas Escrituras, se 2 pessoas diferentes concordam em testemunho, é conclusivo. Se eu quero ser saudável, estou confessando que não sou, então estamos em conflito. Devemos agora concordar em ser um. Assumindo a saúde, ouço meus parentes e amigos me dizerem que nunca me viram melhor. Agora o estado chamado saúde e eu que não me sentia bem, concordamos em depoimento. Isso vale para qualquer estado. Se sou pobre e gostaria de estar seguro, há conflito. Assumindo a riqueza, resolvo o conflito, pois os 2 estados concordaram em testemunho e, como persisto, é conclusivo.
Quando você entrar em um estado, diga, já haja luz. Deixe que ela se torne luminosa para que você possa vê-la, para que possa manifestá-la em seu mundo, e assim será.